Segundo Timóteo, capítulo 3, carta do apóstolo São Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Capítulo 3, o Facebook está caindo constantemente, gente. Vamos lá, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 14, 15, 16 e 17. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 14, 15, 16 e 17, agora sem interrupção. Vamos lá? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Palavras do apóstolo São Paulo para o seu filho na fé, Timóteo. Segunda epístola, segunda carta do apóstolo Paulo ao pastor Timóteo, pastor da tão progressiva e então capital mundial da madeira, Éfeso. Paulo está dizendo: permanece, ó Timóteo, naquilo que tu aprendestes quando ainda eras criança. Tu conheces as letras das Escrituras Sagradas. E tu sabes que as letras das Escrituras, pode te tornar sábio para alcançares a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada, se aquilo que está escrito foi divinamente inspirado, é apta para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Baseado no que ora acabamos de ler, quero chamar a vossa preciosíssima atenção para as escrituras que Paulo estava se referindo.
Escritura vem de escrita. Paulo se referia à Bíblia Sagrada. Paulo se referia à Bíblia Sagrada. O Antigo Testamento e o Novo Testamento que estava sendo escrito. O Antigo Testamento foi escrito pelos judeus e o Novo Testamento estava sendo escrito. Novo Testamento, que é conhecido como Segundo Testamento, estava sendo escrito. Tanto é que nós acabamos de ler na segunda epístola do apóstolo São Paulo, que é um dos livros do Novo Testamento. Paulo estava escrevendo parte do Novo Testamento, ou parte do Segundo Testamento. Toda a Escritura, se foi divinamente inspirada, é apta para redarguir, para corrigir, para levá-lo à justiça. Uma pergunta que não quer calar. Como que a Bíblia Sagrada chegou às nossas mãos? A ideia que se tem é que parece que Deus pegou uma Bíblia e de lá de cima mandou para a terra e disse: copiai. E não foi assim. Não foi assim. Por isso eu estou chamando a vossa preciosíssima atenção para esta conversa de coração para coração que nós teremos. Vamos entrar em um assunto extremamente melindroso. Eu acredito que vai ter muitas perguntas, algumas pessoas com dúvidas, outras discordando, outras agradecendo aos céus, porque são curiosidades que algumas pessoas não têm como externar a sua curiosidade. E outros simplesmente lê, mas não busca o conhecer como que a Bíblia Sagrada chegou às nossas mãos. Primeiro, a palavra Bíblia, Deus nunca proferiu. O livro será chamado Bíblia. Nenhum dos profetas proferiu a palavra Bíblia. Nenhum dos apóstolos proferiu a palavra Bíblia. A palavra Bíblia hoje, na sua maioria de nós outros evangélicos, idolatramos a expressão Bíblia. E sendo que a palavra Bíblia, uma palavra que é oriunda do grego, que quer dizer biblion, nada mais, nada menos que oriunda da palavra biblioteca. Bíblia é oriunda da palavra biblion, do grego, que é derivado da expressão biblioteca. Mas como assim? Aqui tem 66 livros, uma mini biblioteca. É uma biblion, uma biblioteca. Então, é uma expressão que quase não buscamos o conhecimento. E como quem colocou a palavra Bíblia? Isso foi no ano 400. Quem batizou esta coleção de livros com a palavra Bíblia foi o Crisóstomo. Crisóstomo,
no ano 400, nos trouxe a palavra Biblion, no grego, que popularmente conhecido mundialmente, a palavra Bíblia. E como que a Bíblia chegou às nossas mãos? É o que nós vamos estudar, é o que nós vamos tentar passar para os senhores. Por isso eu denomino a conversa de hoje, eu denomino de introdução bíblica, ou de bibliologia, estudo sobre a Bíblia. A Bíblia hoje, ela é dividida em capítulos e versículos, e nos originais não tem isso. Nos originais não tem. Eu tenho até uma Bíblia aqui, deixa eu ver se onde é que ela está. Eu tenho até uma. Bom, está por aqui entre as Bíblias. Que ela não tem capítulo nem versículo. Tá? E nos originais não tem. No Antigo Testamento você não encontra. No Novo Testamento, quando Paulo escreveu, não põe capítulo 1, Timóteo. Capítulo 2, Timóteo. Não tem. Então, isso graças ao cardeal Hugo. Cardeal Hugo, que no ano de 1263 colocou os capítulos na Bíblia. 1263, o cardeal Hugo nos agraciou com o capítulo. Para quê? Para ficar mais fácil. Livro tal, capítulo tal. Mas não existia versículo. Porque até então era o livro de Timóteo e o capítulo e versículo. Era muito difícil. Hoje, se você acha que é difícil, difícil era naquela época, antes do cardeal Hugo colocar os capítulos na Bíblia. Isso foi no ano de 1263. Já em 1551, o Robert Stevens, 1551, nos agraciou com os versículos. 1263, o cardeal Hugo nos agraciou com um capítulo. E aí ficou mais de 300 anos, quase 300 anos. E quase 300 anos depois, 1551, Robert Stevens nos agraciou com os versículos. E aí, hoje ficou mais fácil. Livro, capítulo e versículo. Como a Bíblia chegou às nossas mãos? Porque até então os chineses ainda não tinham inventado o papel. Ainda não existia a bendita imprensa. Era na base do pincel e escrevendo em pergaminhos. Tanto é que você lê nas escrituras de Paulo escrevendo, ele dizia algumas vezes: peço-vos que traga-me os meus pergaminhos, porque antigamente não existia papel, era na base dos pergaminhos. Até que chegou o papiro, inventado pelos egípcios. E depois do papiro, aí veio o papel. Que papel veio do papiro. Os chineses inventaram o papel. Mas até então, mesmo depois do papel, era na base da escrita. Quem tinha uma Bíblia é que alguém escreveu. Tirou do original e foi escrevendo. Porque ainda não existia a imprensa. Em 1500
1535, em Mainz, na Alemanha, John Gutenberg, o inventor da imprensa, o primeiro livro no mundo a ser impresso, não foi o livro de fulano, bertano e ciclano, não. O primeiro livro a ser impresso no mundo foi impresso pelo inventor da imprensa, John Gutenberg, 1535, a Bíblia Sagrada. Bom, eu estou vendo algumas pessoas que estão criticando e outros estão discutindo com eles. Eu quero só fazer um pedido. Você que está discutindo com eles, liga não. Não, liga não. Eu estou parando aqui, já retomo agora, para te fazer um pedido. Não perde a tua bênção. Você tem que se ligar e entender que tem pessoas que querem atingir o seu objetivo, quer tirar a sua atenção, tirar a minha atenção. Como eu sou igual a pandeiro, pode bater. Eu apanho, mas faço festa. Sou igual a ovo batido, omelete. Apanho, mas vou crescendo, vou rendendo. Então eu não ligo. Então não deixa que o diabo tome a tua bênção. Deixa esses bobos aí, né, se manifestando. Porque você só dá o que você tem. Né? Então, tem pessoas que já chegam dizendo que ele é. Então não perde a tua bênção não. Não liga não. Tá? Bom, então após esse estudo, nós vamos salvar, porque eu acredito que esse estudo é de extrema importância. E eu vou deixar aí, tanto no Facebook como no Instagram, para que outras pessoas possam também serem agraciados. Bom, vamos lá. Voltando, a Bíblia Sagrada, nós encontramos cerca de 36 escritores. Cerca de 36 escritores escreveram a Bíblia Sagrada. E do primeiro ao último livro da Bíblia, foi cerca de 1.500 anos. 1.500 anos do primeiro ao último livro das Escrituras Sagradas. Aí nós temos como escritores reis, pastores de rebanho, advogados, médicos, lavradores, pescadores, contadores, que seria hoje aqueles que lidam com contabilidade, alguém da ciência contábil, né? Enfim, são esses homens e algumas profissões dos escritores das Escrituras Sagradas. Bom, agora, para que você entenda melhor, a Bíblia começa no livro do Gênesis. Gênesis, e graças ao grande cardeal Hugo e ao Robert Stevens, hoje a gente pode dizer no livro tal, capítulo e versículo. Antigamente era no livro tal, não tinha capítulo nem versículo, para a gente chegar até a informação bíblica que estaríamos estudando em um curso teológico. Não existia ainda a chamada tecnologia, e aí Deus foi usando homens e mulheres para nos agraciar. Então, no livro do Gênesis, no capítulo 1, poderia até dizer versículo 1, mas em nenhuma Bíblia tem o versículo 1, versículo 2, tem versículo 2, mas versículo 1 não existe, a não ser que aquela
aquele livro que você está lendo só tenha um capítulo. Dá uma olhadinha aí. Se aquele livro que você está lendo só tem um capítulo, aí tem versículo 1, versículo 2, versículo 3 e assim vai. Mas se tem capítulo 1, 2, 3, não tem versículo 1. Tá? Se você estiver lendo, por exemplo, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 21, não tem versículo 1, tem a partir do versículo 2. E já que estamos estudando sobre bibliologia, tá? Sobre bibliologia, é óbvio que há um porquê, né? E estou vendo até alguém perguntando, advogado? Sim, sim. E depois do estudo nós teremos o espaço para responder todas as perguntas. Conforme eu disse que esse estudo é de extrema importância, porque quase ninguém está nem aí para ensino. Hoje nós temos um monte de mestres que nunca foram alunos. E ninguém se preocupa, aliás, se preocupa sim, mas com raríssima exceção, em botar a bundinha na cadeira e dizer, eu quero ensinar. Mas para ensinar você tem que aprender, né? Então no final, né, desse sermão, aí a gente tira algumas dúvidas, tá? Vamos lá. Como eu vinha dizendo, então o livro do Gênesis. A palavra Gênesis quer dizer princípio, por isso o livro do Gênesis, livro dos princípios. Se você observar no livro do Gênesis, é o livro do princípio de tudo. Se você pegar o livro do Gênesis, capítulo de número 1, você vai até o capítulo 6, contando a história da humanidade. Como Deus fez o mundo, como Deus fez as criaturas, tá? Como Deus trouxe toda a criação, né? As galáxias, enfim, os luminares diurno, os luminares noturnos, como Deus fez o ser humano. Livro do Gênesis, ou seja, a palavra Gênesis é princípio. Então, o livro do princípio, do capítulo 1 até o capítulo 6, a gente obtém a criação, o Criador criando tudo. É o livro da criação. E a ciência pode até discordar, mas a ciência entra em contradição e depois você vê que o livro do Gênesis bate certinho com a ciência. Tá? Bate certinho com a ciência. Aí você tem os 5 primeiros livros da Bíblia, que é conhecido como Pentateuco. A palavra Pentateuco é um conjunto de 5. Então os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés. Então, do capítulo 1 ao capítulo 6, você obtém o Criador criando tudo. Gênesis capítulo 1 vai até o capítulo 6. Capítulo 6, você obtém a corrupção da humanidade. E aí você vê Deus destruindo o globo Terra, Deus destruindo o planeta Terra. No capítulo 7, Deus coloca Noé, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras dentro da arca e destrói o planeta Terra. E aí o planeta Terra deixa de existir. No capítulo de número 7,
você observa que do livro do Gênesis, capítulo 7, é uma destruição total. Aí vem o dilúvio, a partir do versículo 17 do capítulo 7. Capítulo 8, o dilúvio é tangível, é palpável. Capítulo 8, a partir do versículo 15, a família de Noé sai da arca. E no capítulo 10, você vê a povoação da terra. Deus começa a povoar a terra. E você encontra os descendentes da África, os descendentes da Europa e os descendentes das Américas e também da Oceania. A partir do capítulo de número 10. Mas aonde você quer chegar? Eu quero chegar no capítulo de número 12. Observe que Deus mostra que dos 3 filhos de Noé, ele gera os permeantes da terra. Ele, digo Deus, Sem, Cã e Jafé. Mas observe que quem escreveu essa história foi o querido Moisés. Observe que do capítulo 1 até o capítulo 12, do capítulo 1 até o capítulo 12 do livro do Gênesis, o escritor tem interesse, tem um objetivo de mostrar quem fez o mundo, como o mundo foi formado, esse mesmo mundo foi destruído, esse mesmo mundo foi poupado graças à misericórdia de Deus, poupando Noé, seus filhos e suas noras e a esposa de Noé. E ele mostra que dos 3 filhos de Noé, ele, digo, o escritor do livro do Gênesis, Moisés, dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã, Jafé, veio a povoação da terra. Até o capítulo 12, Moisés mostra como a terra foi povoada. Mas depois do capítulo 12, após o capítulo 12, Moisés pega um dos filhos, um dos descendentes de Sem, que era o primogênito de Noé. Ele pega o mais famoso semita, o mais famoso descendente de Sem, e trilha, pegando o caminho permeado por este mais famoso filho de Sem, que era o Abraão. No capítulo 12 você encontra um dos descendentes de Sem, que é o Abraão. O Sem gerou muitos e muitos filhos, mas o escritor do livro do Gênesis se preocupa unicamente com o mais famoso dos semitas, que é o Abraão. E aí, daí para frente, ele começa a contar a história de Abraão. E ele mostra que Abraão teve 8 filhos, pelo menos é o que o escritor do livro do Gênesis nos mostra, que Abraão teve 8 filhos. Primeiro foi o Ismael, filho de Abraão, com uma escrava cujo nome era Agar, que, para quem não sabe, é o pai dos árabes. Depois ele teve um segundo filho, que
Segundo a Bíblia, ele já não tinha mais idade para gerar filhos. A sua mulher também não tinha mais idade para gerar filhos. E milagrosamente esse menino nasceu quando Abraão tinha 100 anos e a sua mulher 90. Não tinha mais possibilidade nenhuma de gerar filhos. E esta mulher gerou o segundo filho de Abraão, Isaque. Por que o senhor sabe disso? Porque Moisés escreveu. E depois que a sua mulher morreu, a mulher de Abraão, Abraão casou-se de novo. Eu vou ler esse texto. Está no livro do Gênesis, capítulo 25. Após a morte de Sara, Abraão casou-se uma segunda vez. E nesse casamento, Abraão teve mais 6 filhos, portanto 8. Famoso é só um. E há um porquê desse filho ser extremamente famoso. E os outros quase ninguém sabe. Porque o escritor do livro do Gênesis só fala que nasceu, mas não persiste em contar a história. E há um porquê do escritor do livro do Gênesis não persistir em contar a história. E já que estamos estudando a Bíblia Sagrada, nós vamos falar o porquê dele não contar a história desses 8 filhos. Só conta do nascimento. A história ele não conta e há um porquê. Gênesis capítulo 25, Sara já está morta, Isaque já está grande, Ismael já não mora mais aqui, Ismael já mora no deserto, que é o primogênito de Abraão, já está gerando os árabes. Gênesis 25. E Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Quetura, e gerou-lhe Zirã, Joxã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. 6. Acabou. Acabou. Pronto. 6 mais 2, 8. Tá? Bom, e por que nós não sabemos quase nada sobre esses 8 filhos? A gente só tem mesmo a citação deles. Porque o livro do Gênesis, o escritor tem interesse objetivo de mostrar de onde era que ele tinha vindo, de que povo ele faz parte. O livro do Gênesis é um livro histórico, história com H, e não história, história com H. Ele está contando a história da humanidade, do capítulo 1 até o capítulo de número 6, como é que o mundo foi formado. Capítulo 7, como o mundo foi destruído. Capítulo 9, como Deus gerou outra povoação de toda a terra, através de Noé e seus filhos. E ele pega um dos filhos de Noé e traz o mais famoso de um dos filhos de Noé, que era o Sem. No capítulo 12, ele quem? O escritor do livro do Gênesis. E ele traz a história do mais famoso semita, ou seja, o mais famoso do filho, de um dos filhos de Noé, que era o Sem. E um dos mais famosos era o Abraão, o mais famoso dos semitas. Pois bem, e ele começa a contar a história de Abraão. Ele, digo, o escritor do livro do Gênesis, que é um dos descendentes de Abraão, Moisés. E ele começa a dizer que Moisés teve, e ele começa a dizer que Abraão teve 8 filhos. Ele deixa a história de 7 filhos de Abraão de lado e persiste em contar a história de um dos 8 filhos de Abraão, que é o segundo filho, Isaque.
ele vai persistindo em contar a história de Isaac. Vai até a morte, a sepultura do Isaac. E mostra que Isaac teve 2 filhos. E ele mostra que os 2 filhos de Isaac, ele digo, Moisés, o escritor do livro do Gênesis, ele mostra que Isaac teve 2 filhos, e esses 2 filhos eram gêmeos. Um chamava-se Jacó e o outro chamava-se Esaú. Não confunda Esaú com Saul. Saul tem muitos anos na frente, foi o primeiro rei de Israel. Não confunde. Então ele digo, Moisés, não despreza a história do segundo filho de Isaac, mas ele pega pesado contando a história do primogênito, ainda que a primogenitura foi comprada, vendida pelo primogênito, eram gêmeos, mas o primogênito era Esaú, mas o Esaú desprezou a primogenitura e vendeu para Jacó. E Moisés pega a história de Jacó e vai até a sepultura de Jacó. E vai contando toda a história, onde ele dorme, onde ele acorda, o que ele come, e quando ele casa, e vai até os 12 filhos de Jacó. Ou seja, o que é o livro do Gênesis? A história do povo de Israel. O capítulo 1 até o capítulo 6, Moisés está mostrando de onde veio o seu povo. Capítulo 1 até o capítulo 6 é uma introdução. Ele está mostrando que tem origem. Que veio de Adão, aí foi, conta a história de Caim e Abel, depois Sete, e Sete Noé, e Noé a destruição do mundo, e um dos filhos de Noé era Sem, e Sem gerou Abraão, e Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou 12 filhos, e aí esses 12 filhos, ele conta a história, e ele vai, depois da morte de Jacó, ele continua contando a história dos 12 filhos de Jacó. Ele quem? O escritor do livro do Gênesis. Conta a história que esse povo foi para o cativeiro, lá no Egito, e depois conta a história do povo saindo do cativeiro. Conta a história de Deus guiando esse povo, mostra como Deus foi com esse povo. Por que a gente sabe que Deus existe? Por que a gente sabe que Deus fez milagre? Porque Moisés escreveu os milagres que Deus fez. Deus abriu o mar vermelho para esse povo passar quando vinha do Egito. Por que a gente sabe de tudo isso? Porque Moisés escreveu. Por que a gente sabe que existe um só Deus? Porque Moisés escreveu. Bom, aonde o senhor quer chegar? Que o intento de Moisés era mostrar que ele tinha origem. Israel tinha uma origem, era oriundo de Adão. E que aquela nação existia por um milagre. Que aquela nação subsistia por um milagre. Mas nós evangélicos não tem nada pra gente? Lógico que tem. Por que sabemos que Deus existe? Porque Moisés contou. Porque sabemos de onde nós viemos. Viemos de Adão e Eva. Porque Moisés nos contou. Aqui está escrito que o homem natural não vai entender nunca das coisas espirituais. Se o homem acreditar, Deus existe. Se não acreditar, Deus existe do mesmo jeito. Se o ser humano acreditar, indiferente da fé que ele professa, se professa a fé nos orixás, se professa a fé no Deus de Abraão, se professa a fé em um boneco que alguém disse, esse aqui é teu protetor, indiferente da fé que ele professa. Todos viemos de Deus. Todos somos descendentes de Adão e Eva, acreditando ou não. Acreditando ou não, o final de todos nós é a sepultura. E nós somos tricotomistas, temos espírito, alma e corpo. O corpo desce para a geena, para o túmulo,
E o nosso espírito volta para Deus. Pelo menos é o que está escrito. Acreditando ou não, vai ter que voltar para Deus. Se aceitou Jesus como Salvador, paraíso. Se não, segundo as Escrituras, inferno. Ah, não acredito. Quando morrer, vai passar a acreditar. Porque contra fatos não há argumento. Mas aonde o senhor quer chegar? Que sabemos que existe um Deus nos céus graças a Moisés. Sabemos que Deus existe, Ele é o Criador, graças a Moisés que escreveu. Mas era uma deixa bem deixada, era Deus dizendo, escreve. Por quê? Deus tem várias maneiras, usa meios para atingir um fim. Deus usa meios para atingir um fim. Moisés provavelmente achava que estava contando simplesmente a história do povo dele. Só que no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15, no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15, Moisés está contando que Deus disse para Satanás, quando apareceu lá no Éden, discutindo com Eva, usando a serpente, dizendo ele, usando a mentira, que Deus tinha mentido. Por isso que o diabo é pai da mentira. Porque o diabo usou a mentira para dizer que Deus tinha mentido para Eva. Que se ela comesse, verdadeiramente ela não morreria. E Deus tinha dito, não coma desse fruto, que certamente morrerás. E aí, houve um corte do cordão umbilical entre a amizade do homem e Deus. E Deus prometeu, está lá no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que Deus enviaria uma religação entre o homem e Deus. Deus religaria o homem a ele. Isso demorou 4.004 anos. No capítulo 50, no capítulo 49, capítulo 49 do livro do Gênesis, o velho Jacó, no capítulo 49 do livro do Gênesis, o velho Jacó está profetizando, capítulo 49 do livro do Gênesis, o velho Jacó está profetizando que ele vai enviar, Deus vai enviar o religador através da tribo de Judá. Por isso eu volto a dizer, Moisés até achou, quem sabe, que estava escrevendo a história do seu povo, mas estava também dizendo que Deus iria enviar um religador do homem a Deus. E no livro do Gênesis, capítulo 49, Moisés escreve que Jacó profetizou que esse religador viria da tribo de Judá, que o cetro jamais sairia da casa de Judá. E isso se cumpriu literalmente quando Jesus Cristo nasceu. A pergunta que não quer calar: como é que a Bíblia Sagrada chegou a nossas mãos? Sendo que Moisés escreve os 5 primeiros livros da Bíblia, depois vem os profetas, profetizando para quem? Para Israel. E os escritores eram de onde? Desse país, de Israel. No Novo Testamento, todos os escritores, exceto um, não tinham DNA abraâmico. Todos os escritores da Bíblia Sagrada eram descendentes de Abraão, exceto um, que era o doutor Lucas, que era grego. Unicamente Lucas, que era grego. Pois bem, senhores, o Antigo Testamento é um documentário, a história do povo de Israel.
do Gênesis a Malaquias, e ninguém tinha acesso. Ninguém, só os judeus. Judeu não cantava nem o Cântico de Sião em terras estranhas. Quando os judeus foram presos em Babilônia, pediram, canta-nos o Cântico de Sião, e os judeus disseram, como cantar o Cântico de Sião em terras estranhas? Imagina liberar o livro da sua história, do Gênesis a Malaquias. Não era liberado. Não era liberado. Só judeu tinha acesso às escrituras. Gente, não existia o papel nessa época. Eu estou falando da época do papiro. Eu estou falando da época dos pergaminhos. Não existia papel nessa época. Judeu não liberava esse documento. Não liberava para ninguém. Teve que haver uma intervenção do imperador na época, para que a primeira tradução saísse. E saiu do hebraico para o grego. Uma única tradução, quando ainda não existia o papel. Uma única tradução do hebraico para o grego. E foi liberado para a biblioteca de Alexandria, unicamente. E isso nós vamos falar segunda que vem, para não ficar tão prolixo, tão delongo esse nosso estudo. Então guarda bem, estudo 1, até onde nós paramos. Porque a semana que vem nós vamos retomar esse estudo e vamos falar como as Escrituras chegou a nossas mãos. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Até segunda que vem, em nome de Jesus. Beijo no coração.